Neste episódio, falamos com Antônio Alcântara, um empresário de sucesso que viu uma oportunidade no mercado, empreendeu e o resto da história você confere nesse podcast. Hoje estamos aqui com o Antônio Alcântara, um amigo de longa data que vai nos dar uma aula sobre empreendedorismo e vai nos contar sobre um negócio que ele criou, construiu e depois no final vocês vão saber o que aconteceu assistindo esse podcast. Antônio, muito obrigado por participar aqui conosco do podcast e dar essa oportunidade para os nossos ouvintes e para quem no YouTube. Bom, Marcelo, primeiramente eu tenho que agradecer. Meus agradecimentos sempre primeiramente a Deus, depois por você ter entrado na nossa vida, entendeu? E pela oportunidade de fazer esse trabalho com você, que eu acho muito bacana, e agradecer também a todos os seus ouvintes nesse podcast sobre empreendedorismo. Bom, a minha história é rápida. Eu sou londrinense, passei no vestibular de engenharia aqui no Cefet, fiz engenharia, trabalhei 18 anos com engenharia e resolvi empreender, né? E dentro dessa minha vida de empreender, passei por algumas experiências muito interessantes, mas eu gostaria de focar especificamente no que nós já conversamos sobre o Pet Cell. O que é o Pet Cell? O Pet Cell é um crematório de animais. E como que isso funcionou? Bom, depois que eu vendi uma empresa no Rio de Janeiro, que era de alimentação para empreiteiros da Petrobras, pelo fato da estafa, cansaço, muito trabalho, não tinha vida. Então eu resolvi me mudar para Curitiba, quando foi eleito Curitiba para viver, né? Porque eu rodava muito, resolvi botar os pés um pouco no freio e vim para Curitiba. E aí busquei alternativas para empreender com o dinheiro que eu tinha levantado lá da venda dessa cozinha industrial. Pois bem, comecei a procurar negócios que sejam novidade, negócios que ninguém faz, né? E aí tive a ideia de montar um crematório de animais e denominei esse crematório como Pet no Céu, Pet Cell. E isso, com a logomarca muito bem feita, pegou, no mercado pegou. Mas esse empreendimento, evidentemente, como qualquer empreendimento ou empreendedor, tem que fazer um estudo de mercado bem feito, especialmente porque se torna uma novidade. Se você quer empreender dentro de uma novidade, você tem que conhecer, no máximo, no fundo do poço, as suas possibilidades. E para isso é indispensável um business plan, um estudo de mercado bem feito. Tá, ok? Então, a partir desse estudo de mercado, resolvi empreender. A minha expectativa, sem sombra de dúvidas, é que montado o crematório, isso levou um ano e meio até eu conseguir equipamento, licença ambiental, instalação, etc. e tal. Foi 1 ano e meio de investimento. Quando pronto, a minha expectativa, em função do business plan e do estudo de mercado, era de que iria fazer fila na frente do crematório para se cremar os animaizinhos. Tá, ok? Em função da cultura de cremação do luto humano, que já é bem difundida aqui em Curitiba. Legal. Pois bem, nada disso aconteceu. E aí eu me vi em papos de aranha, por quê? Um baita do investimento e o troço não está movimentando. Opa, o que está acontecendo? Eu preciso divulgar. Então, logo abri uma palestra, um coquetel, convidando médicos veterinários a participar disso e pessoas comuns. Então consegui juntar um pouquinho dessas pessoas para divulgar o Pet Cell. Beleza. Ainda assim, as filas não se formaram. Meu Deus, o que está acontecendo? Marcelo, o troço só começou a pegar e ganhar um pouquinho de conhecimento depois que eu parti para conversar individualmente com cada médico veterinário, com cada pessoa que passeia com seu pet na rua e pedir opinião. O que você faz? Eu enterro. O que você faz? Eu descarto no lixo.
Aí veio a minha sacada. E coloquei um slogan dizendo: pet não é lixo. Entendeu? E comecei a espalhar para a cidade com outdoor, com panfleto. E aí não é lixo, e atrás uma solução. Então eu senti nesse momento que a coisa movimentou. Senti num segundo momento que a pessoa, o pet tinha morrido numa clínica veterinária, no hospital veterinário. O hospital veterinário já cobra um serviço de destinação, e o serviço de destinação dos veterinários é jogar numa bombona e uma vez por semana passa o recolhimento de lixo hospitalar. Então é lixo. Quando a pessoa pegou o seu pet falecido no hospital veterinário e disse: não, doutor, não vou deixar aqui, eu vou cremar. Ah, mas por quê? Aqui é baratinho? Não, mas eu quero cremar. Eu quero dar a dignidade para o meu pet. E aí foi outro insight bacana que eu peguei. Antes de você contar esse insight, que eu conheço a história e na ocasião eu tive o prazer de conhecer o Petcel, que é um empreendimento espetacular. Eu queria pegar um gancho do que você falou. Vamos lá. Muito interessante para os empresários, para os empreendedores, que você montou um business plan, fez uma pesquisa de mercado, tudo pronto e estava aguardando a fila dos seus possíveis clientes. Sim. E aí, uma coisa que você disse que eu acho que é fundamental para empresas que já estão constituídas e estão trabalhando, ou, no seu caso, que você teve essa sacada logo no início, é ouvir o seu cliente. Entender o que ele quer. E foi exatamente o que você fez. Você fez toda uma estrutura e falou assim: poxa, cadê a fila? Então, deixa eu ouvir essas pessoas que ainda não eram clientes e que acabaram virando clientes. Então, acho que essa dica é muito importante para os empresários, empreendedores, em fazer isso. Ouvir o cliente. Marcelo, perfeito. Exatamente isso. Até porque eu percebi que naquele momento o povo, por mais que esteja bem acostumado a utilizar de cremação aqui em Curitiba, né, em função dos crematórios de humanos que tem aqui, ainda não tinha a cultura para cremar os pets. Bacana. E aí o que foi feito? Com esses insights e ouvindo o cliente, eu entendi que nós precisávamos dar dignidade ao destino final de cada pet. Então, aí tem histórias fantásticas, né, que nós colecionamos. Então, dos mais diversos pets. Todo mundo pensa que é cachorro. Não, cachorro na maioria, claro. Gatos, calopsitas, tartaruga. E eu tive um caso de 2 ovelhas aqui da região metropolitana. 2 ovelhas que eram importadas, era o pet da pessoa. Que legal. Então, isso acaba assim sendo muito gratificante. E aí, Marcelo, naturalmente a coisa começou a escalar de pouquinho, foi indo. E no final, quando eu já estava assim navegando em mares tranquilos, porque novidade na cidade, o atendimento bem feito. Outra coisa importante, treinamento do seu corpo funcional. Perfeito. Treinamento. Então imagine você o seguinte, eu vou citar como exemplo. Nós tínhamos os coletores, né? Os coletores pegam o carro, nós recebemos um telefonema, atendemos, pegamos o endereço e o coletor vai lá buscar o animalzinho. A pessoa não precisa trazer o animal para a gente. Isso era outro erro nosso. Então, esse coletor ele tem que ser muito bem treinado para que ele não tire o pet do colo de uma pessoa, se a pessoa não o entregar, para que ao momento que ele for recolher, ele dê dignidade, forma aquilo de forma a ser respeitosa. Bacana. Né? Animal de grande porte, iam em 2, com uma maca, entendeu? Colocavam no carro, né? E detalhes assim de treinamento, atendimento por telefone, atendimento pessoal na despedida. Outro fato importante, nós montamos uma sala de despedida. Nós recolhíamos lá o animal e convidávamos a pessoa a visitar o Petcel para dar a última destinação, fazer uma oração, destinar como quisesse. Dentro de uma sala de despedida,
totalmente gratuita. E o que acontece hoje no luto humano? Você morreu, tem lá o seu plano funeral, que dá direito a caixão, mas o pessoal cobra o velório, a sala de despedida, o café, o translado, né? Então, para mim, está tudo ali dentro da mesma estrutura, não vou cobrar. E vou deixar isso como um diferencial. Também funcionou. Então, essa história toda serve para a gente exemplificar o seguinte. Quando você tem uma boa ideia, que seja relativamente novidade, né? E queira empreender, se prepare. Porque não é fácil, né? Porque muitas vezes você está trabalhando no mercado que precisa ser aculturado. Então, o começo sempre difícil. O que se diz aqui no Brasil, que uma empresa não atinge seu retorno, seu ponto de equilíbrio, menos de 2 anos e meio, 3, e a sua taxa interna de retorno também não dá menos, o seu PPL dá menos que 5 anos. É mais ou menos isso, entendeu? Independente daquilo que vai se fazer. Agora, esse tempo que está se passando aqui, se você não for um empresário esforçado em conhecer o seu cliente, a sua concorrência, tomar atitudes relacionadas a marketing, divulgação, aculturamento, né? Dificilmente você vai passar dos 2 anos e meio, dificilmente você vai passar dos 5 anos. Alcântara, e realmente é árduo, né, empreender, principalmente no Brasil, com N dificuldades. E como você disse no começo, você monta todo um planejamento, um business plan e tudo mais, e depois pode ser tudo diferente. Então, o empreendedor, o empresário tem que estar preparado para isso, porque nunca a receita não está pronta. Né? Então, às vezes, você montou tudo aquilo naquela expectativa, esperando a fila lá fora, e opa, não aconteceu nada, deixa eu rever. E eu acho muito importante, a gente sempre fala muito isso para os nossos clientes, nossos amigos, que o plano de negócio ele tem que ser revisto periodicamente. Porque muda, tudo muda, a cultura muda, o sistema tributário muda, as pessoas mudam, tudo muda. Então é sempre importante ficar ali atento no seu plano de negócio, não esquecer para ele e estar fazendo validações, né, verificações. E se tem alguma coisa errada ali, você muda. Desvio de caminho. Faz outra estratégia, busca, estude. E o que é primordial para o empresário ali, como você, que teve uma ideia, focou naquilo lá, olhar sempre no negócio, né? Pensar no negócio. Delegar, terceirizar por pessoas muito treinadas, para que você tenha aquele foco no negócio. Porque às vezes o empresário, ele está vendendo, fazendo café, varrendo o chão, e ele acaba chegando no final do dia e ele fala, nossa, não fiz nada. Ele fez tudo e não fez nada. Exatamente. E eu acho que aqui no Brasil, principalmente no momento que a gente vive, de tanta tecnologia, de tanta velocidade nas informações, o empresário tem que focar no negócio dele em si, né? Ter essa inteligência de delegação para o negócio prosperar. Isso eu queria comentar com você, Marcelo. O empresário que não delega e não treina, não sobrevive. Também Por quê? acho. Primeiro, tem que treinar para saber que a pessoa que está ali fazendo é confiável em cumprir com aquela tarefa conforme treinado. E a delegação para que você tenha mais tempo e espaço de focar naquilo que precisa ser focado. Exatamente. Então, quem não treina e quem não delega, eu acho que tem um teto limite de crescimento muito pequeno. Exato, concordo plenamente. E sabe o que é bacana? A gente fala muito isso lá na nossa empresa, que as pessoas bem treinadas são aquelas pessoas que entendem do negócio. Foi o que você disse. Aquele carinho, aquele respeito pelo pet. E isso vale para qualquer negócio. A gente fala muito isso para o nosso time, que ele precisa entender não só, por exemplo, da contabilidade, do balanço, mas ele precisa entender o que nós temos do outro lado da linha telefônica, ou da linha do WhatsApp, ou da linha do aplicativo, quem que é o Antônio, o que ele faz, o que é PetCell. Então hoje a gente treina o time da seguinte maneira: quando entra um cliente novo, a gente faz um kick-off, faz um bate-papo, leva pelo menos os líderes nas empresas para entender o que faz, para entender qual que é o produto, para que ela replique isso aí, multiplique para o time,
essa expertise que ela ganhou, falou, olha, a empresa tal faz isso, a empresa X faz isso, só tem uma pessoa lá. E sempre que a gente pode, a gente faz essa troca, porque eu acho que é muito bacana, além do treinamento, quem está do outro lado entender o que que a empresa faz e para quem ela faz. Acho que isso é uma sacada Não, isso é muito bacana. fundamental. Embora assim pareça elementar, não é tão elementar, mas é É fundamental. fundamental, eu acho. Bom, você sabe, Marcelo, nós estamos aqui hoje falando sobre o Petcel, eu vou continuar com a história do Petcel. Mas eu tenho um posto de gasolina também. E o nome do meu posto de gasolina se chama Posto Sorriso. Então, o que acontece? Turnover relativamente alto, né? Porque é uma mão de obra um pouco difícil, né? Até você conseguir montar um time que funciona bem. Mas uma das obrigações do posto é dar uniforme, de acordo com a bandeira, para os seus funcionários. E, evidentemente, dentro de tudo aquilo que eu sou acostumado a fazer, o treinamento. Então, eu conto uma historinha rápida, né? Muito interessante. Quando o sujeito já está, vamos dizer, contratado e começando lá o seu primeiro dia de teste, eu vou falar com o cara. Eu vou falar com o funcionário. Então, e a minha história é uma só e não falo mais. É o seguinte, você vai chegar aqui para trabalhar, você vai tirar a sua roupa, vai botar no armário e vai vestir o uniforme do posto. Certo? Certo. Então, o que acontece? Isso acontece em todos os lugares com muitas pessoas. A pessoa vem injuriada porque brigou com o marido, brigou com a mulher, a filha desobedeceu e tal. Então, a pessoa vem de casa com problemas outros que não são meus, que não é do trabalho dela, e aquilo influencia no seu rendimento. Isso acontece em todos os lugares, tá ok? Então, eu digo o seguinte, fulano, quando você tiver terminado de vestir o seu uniforme, você vai vestir uma coisa que eu vou lhe dar gratuitamente, mas você é obrigado a utilizar todos os dias da sua vida. É o seguinte, o nome do meu posto é Sorriso. Eu vou te dar o sorriso para você, então você vista um sorriso na cara para entrar para trabalhar. Ao final do seu expediente, você pode pegar o sorriso, guardar no armário, junto com o seu uniforme, porque no dia seguinte você vai ter que vestir o sorriso de novo. Então eu quero que você trabalhe 100% do seu tempo com um sorriso no rosto. Outra coisa, e você vai perceber isto. Quando você for para casa, esquecer de tirar o sorriso e for com o sorriso para casa, alguma coisa diferente tem. Você vai perceber que os seus problemas, querendo ou não, eles se resolvem. E você é mais feliz sorrindo. Então, esse é um item de felicidade que eu estou te dando gratuitamente. Mas não esqueça, tem que vestir todos os dias. O dia que você chegar aqui e não tiver com um sorriso, eu não vou precisar de você. Bacana. Então, Muito bom. ludicamente falando, é isso. A gente tem que entender. E tem outra, você tem que envolver o funcionário no teu negócio. Exatamente. A partir daí, o meu turnover diminuiu, o meu atendimento melhorou, clientes vinham procurar o Posto Sorriso porque os frentistas, atendentes de caixa, já chamava pelo nome. Isso é um diferencial. Então é um diferencial. Agora, vamos fechar aqui o Posto Sorriso. Assim, só um insight para a gente entender ludicamente a importância da interação entre patrão e colaborador, não vou chamar de empregado, de colaborador, para o seu negócio. O cara que também não tiver essa consciência, pode ter certeza, a mão de obra dele que ele utiliza não rende o que ele espera. Exatamente. Então, um outro ponto fundamental. E muito simples de se fazer. Simples. Antônio, então assim, voltando lá para o Petcel, a gente chega aí nesse momento, né, da história que o Petcel já estava ali encorpado, já estava trabalhando, já estava ali, já estava com aquela fila na porta, já estava em outro patamar, né, mediante todas as dificuldades que você encontrou e tudo mais. E aí, nesse momento, você não pensava em, por exemplo, expandir isso, fazer uma franquia? Se você já tinha um case de sucesso, por que você não aproveitou esse momento ali de bacana do negócio e falou, opa, vou expandir? Tá, essa é uma excelente pergunta, Marcelo. Essa é uma excelente pergunta. O Petcel, de fato, ganhou escalabilidade,
virou uma projeção nacional. Quando eu entrei, quando eu formei o Petzl e instalei, nós éramos no Brasil 10, no Brasil inteiro. Então veja o tamanho do mercado que sobrava para quem quisesse expandir ou colocar. Nos reunimos, né, os 10, 12, depois 20 proprietários, nós nos reuníamos uma vez por ano para discutir o negócio. E o Petzl ganhou uma certa projeção nacional em relação aos demais que estavam ali tendo as mesmas dificuldades há até muito mais tempo. Então, ganhamos assim uma certa liderança nesse investimento. E por que eu não expandi? Muitas pessoas nos procuravam. Poxa, eu quero uma franquia do Petzl. Uma franquia do Petzl. Então, eu conversava com esse candidato, né, e perguntava para ele, tá bom, a tua cidade que você quer botar a franquia lá em Paranaguá da Serra, quantos pets tem na sua cidade? Como é que eu vou saber? Quantos habitantes tem na sua cidade? Tem mais ou menos X mil habitantes. Pois é, quantos pets você considera por habitante? Não, eu não tenho isso. Então, ou seja, a pessoa que vem pedir uma franquia sem saber do mercado é uma pessoa aventureira. E poderia queimar o nome do meu empreendimento. Muito bom. É uma pessoa aventureira. Então, isso eu discuti, inclusive, no meio dos empresários de crematórios de animais, né, para que não seguissem nesse caminho. Se a pessoa quer abrir um negócio, uma expansão com o dinheiro dele em outra cidade, ele tem que ter toda uma segunda estrutura. Se ele quer fazer uma franquia, dentro da franquia você tem que, pelo menos, ou pedir ao candidato que te traga um estudo de mercado e um plano de viabilidade por isso e vendo como é que ele vai empreender, ou você faz um manual, 2 manuais. O primeiro, da primeira fase, para saber se é viável ou não, e o segundo, com um plano de negócios para ele seguir. Isso não decolou, Marcelo. As pessoas, vou gastar 10, 15, 20 mil com estudo de mercado, plano de viabilidade e tal. Não. A pessoa quer montar um negócio que decole no dia seguinte, uma vez que aquele está funcionando. Então, para vocês que querem montar franquias ou pensar em franquias, tenham certeza do mercado que vocês estão enfrentando. Concorrentes e as condições de montagem, público-alvo e tudo mais. Acho que é muito importante essa história, porque muitas vezes a gente vê constantemente isso, os empresários, não só empresários, mas as pessoas de maneira geral, que é um resultado muito rápido. E isso reflete um pouco nas finanças. O pessoal fala assim, eu vou investir nisso, mas eu quero uma rentabilidade XY. Não, você precisa estudar, saber aonde que você vai investir o seu dinheiro, qual que é a sua necessidade, né? Fazendo um paralelo com o que você contou. Entender quando que você vai precisar, o que você tem para investir, quando que você vai utilizar, se você tem uma reserva de emergência ou não. Eu acho que isso culmina muito com a atividade empresarial. O que você falou é excelente, porque você sentiu essa dor no começo, você fez essa pesquisa, você gastou. Mas o Petzl em Curitiba é uma coisa, o Petzl em Campinas é outra coisa, em São Paulo é outra. Então vamos lá, vamos ver a viabilidade do negócio, né, entender exatamente isso que você falou, qual é o público-alvo que tem a quantidade para ver se performa ou não. Então acho que isso é fantástico para o empresário maturar isso, porque foi como você contou no início, você fez todo o plano, entendeu isso e chegou lá, opa, não tenho fila. Então, peraí, você já tinha esse estudo no passado. Imagina se não tivesse. Pois é. Imagina se não tivesse. Então, quer dizer, você fez toda a lição de casa e aí precisou dar um acerto no business plan para poder chegar onde você estava almejando. Mas e se não tem nada disso? Pois é, Marcelo. Não chega a lugar nenhum. Por isso, exatamente por essa experiência, é que os candidatos Porque muita gente foi lá, olhou o Petzl. E era espetacular a estrutura. Só olhava, perguntava como é que funcionava. Opa, agora já sei tudo. Eu tive uma experiência muito legal, que a pessoa aqui do interior do Paraná me visitou umas 2, 3 vezes, querendo montar, querendo fazer, me convidando para ir junto, colocar minha logomarca e tal. E eu sempre achando... E ela era
a dona de um hospital veterinário, com a filha veterinária e o marido administrador. Então, ela resolveu realmente montar um crematório e queria, por todas as leis, que eu desse 100% das dicas para ela. Gente, eu até nem me importei de dar todas as dicas que a pessoa precisava, entendeu? Pois ela foi lá e montou um crematório, né? Não vou dar a localidade, mas montou o crematório lá na cidade dela. Não demorou 6 meses, ela pagou uma viagem para eu ir lá para dizer para ela o que estava acontecendo. Ainda mais que ela tinha um hospital veterinário onde os animais morriam. E ainda assim não se pagava. Marcelo, vou te contar outra história. Depois de fazer esse contato dia a dia com os clientes, os possíveis fornecedores, quem é o meu fornecedor? É o hospital veterinário, é a clínica veterinária. O animalzinho morre em casa, a pessoa corre lá no seu veterinário na tentativa de ressuscitar o bicho. E lá ele dava a destinação que ele queria. Então eu precisava ser a destinação preferida. Tá ok? Perfeito. Resumo da história. Cadastrei 400 clínicas e hospitais em Curitiba, fazendo contatos periodicamente, tá? Perguntando se existe alguma possibilidade de eu atender nisso, oferecendo nessa destinação que nós damos uma contribuição, não é um pagamento, é uma contribuição em número de cremação, pontos. Eu criei o programa Pontos, vamos dizer assim, né, do PetCell. Então, cada indicação de clínica e veterinário, a pessoa vai pontuando. A cada 10 pontos, ela tinha uma cremação gratuita lá no PetCell. Então, o que acontecia? Uma cremação coletiva de R$250 e uma, vamos dizer, individual de R$500. Nós estamos usando valores hipotéticos. Ela indicou 10. A 11ª era por conta do crematório. Tá certo? Ok. Então, nós fazíamos a cremação do pet que vinha de lá. A cliente não precisava pagar por crematório e nem a clínica. Então, o que acontecia naquele momento? A clínica vendia a cremação, repunha esse dinheiro no giro dela e eu ganhei fidelidade. Sim. Então, aí realmente, por exemplo, eu não falei isso para a moça lá que botou o crematório lá na cidade dela, porque afinal de contas era a dona da clínica. Da própria então, hospital, ela né? é o que ela conseguia captar. Esse era o fato. Ela não expandiu, ela não levou, né? E o crematório que ela montou lá foi Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Instalações, urnas, enfeites, sala de despedida, memorial de cinzas, tudo muito parecido. Então eu disse, olha, fulana, seguinte, você foi lá, me consultou por 3 vezes, montou, gastou aqui com essa estrutura e tal, e você está limitada ao seu mercado. Cadê o seu estudo de mercado? Então, o erro foi infantil e lá atrás. Sim. Foi a única coisa que eu pude dizer para ela. Mas vamos lá. Você disse que o crematório ganhou ao seu voo, né? E eu não expandi por conta justamente de não encontrar pessoas preparadas com esse nível de visão para empreender num negócio que eu já tinha sentido as dores. E que era a sua marca que estava ali, né? E era a minha marca que estava ali. Então, Exatamente. o PetCell ganhou projeção nacional, como eu já mencionei, e muitos proprietários de crematório vinham me visitar aqui em Curitiba para saber como é que eu conseguia colecionar tantas cremações dia, entendeu? A ponto de estar pensando em comprar um segundo equipamento para poder dar vazão, giro, sem ter nenhum contrato público. Por quê? Todas as cidades recolhem os pets nas lixeiras e dão destinação ao aterro sanitário. Tá ok? Poderia perfeitamente, e Curitiba é uma cidade ecológica, muito ecológica, poderia perfeitamente fazer um contrato público de destinação. Tudo cremação coletiva, mais barato,
Até pensei em comprar um segundo forno para isso, mas não fiz. Então, este meu crescimento estava baseado numa única linha de pessoa física, né, que já conhecendo nos contactava e fechava o negócio diretamente, e pessoas jurídicas exclusivamente médicos veterinários e clínicas veterinárias. Então comecei a ter um rendimento muito bom, um faturamento muito bom. Poxa, como é que você consegue? Como é que você consegue? Né? Aí tem certas coisas que a gente não fala, né? Eu consigo porque eu fiz o trabalho de casa, a lição de casa. Então, outra coisa, se você quisesse fazer uma cremação, um contrato com o poder público, um municipal, acontece o seguinte: eu era um entrante no negócio do lixo, da empresa que faz o recolhimento do lixo. Eu sou um entrante. Eu iria ter dificuldades, porque você recebe lá X quilos ou toneladas de animal, pesa, confere, devolve o protocolo daquilo que você está recebendo com peso para ser cremado, e lá no final do mês você emite a sua fatura e quer receber. Aí, quem contratou você para um serviço público não é o mesmo que te paga. Um é da Secretaria do Meio Ambiente e o outro é da Secretaria de Finanças. Aí chega lá uma fatura, pô, o que é isso aqui? Não, mas isso aqui está no serviço da recolhedora de lixo. E a recolhedora de lixo põe lá 16 toneladas de PET por mês coletado nas ruas. Ela vai continuar faturando aquilo, só que eu estou prestando serviço. E eu não tenho, quer dizer, tendo um contrato, tudo direitinho, aí até o cara se entender que ele tem que pagar aquela fatura, demorou 3 meses, 4 meses, 6 meses. Eu iria quebrar. Entendi. É uma dificuldade, né? Por quê? O gás é caro, sua matéria-prima é cara. Sim. Entendeu? E é na hora, né? E é na hora. Você tem que cremou acabou ali. Exatamente. Eu tinha lá um abastecimento a cada 3, 4 dias, eu ia ter que abastecer todo dia. Exatamente. Então... Antônio, então assim, né, nesse momento da história, o Petzl já está lá em cima, né? Então a gente, só para recapitular para o pessoal, um business plan bem feito, aí depois teve que fazer o reajuste para trazer o público, você construiu um público, né? Que você foi buscar a clínica, foi buscar os hospitais veterinários e o particular para levar ali. Então nesse momento da história aqui, o Petzl está lá em cima. Exatamente. Aí, Marcelo, eu achei que você fosse me perguntar, eu vou fazer a pergunta para mim mesmo. Então, por que você vendeu, Petzl? Por que eu saí desse negócio? Gente, veja bem, de novo, o teu negócio, você tem que estar 100% de olho nele. Mas antes de você continuar, então eu vou fazer uma outra pergunta. Opa, então vamos lá. Dentro dessa que você fez, que eu ia fazer daqui a pouco. Mas assim, nesse status, vamos dizer assim, que estava Petzl, tudo bem, tudo às mil maravilhas. Por que você vendeu? Pois é. Isso aconteceu em outubro de 2019. Vamos gravar essa data. Antes da pandemia. Da pandemia. Quer dizer, já começava a se falar em pandemia na China, né? Na China, mas vamos dizer, no Brasil a pandemia estourou no carnaval de 2020. Exatamente. Né? Então, vamos lá, muito pertinho. Mas a minha decisão não foi porque eu estava prevendo uma pandemia. Não era isso. E tem outra. Eu trabalhava ali nas funções de controle administrativo, tal, banco. Estava tudo correndo muito bem. Aconteceu que eu precisava fazer uma renovação da minha licença ambiental. Ok? E, afortunadamente, a pessoa que eu contratei para fazer essa juntada de documento, levar no órgão, pedir as inspeções de queima de oxigênio, tem toda uma burocracia nisso tudo. Ok? Então, ele levou lá e voltou com uma informação muito interessante para mim. Ele disse o seguinte: olha, seu Alcântara, existem dentro da Secretaria do Meio Ambiente 4 pedidos de licenciamento para forno PET. 4 pedidos de licenciamento para crematório de animais. Em Curitiba. Em Curitiba.
Nós aqui em Curitiba já éramos em 2. E 2 que funcionávamos muito bem e o mercado muito bem trabalhado por esses 2. Porque tem mercado tem, ninguém tem dúvida de que tem mercado. Aí eu falei assim, puxa vida, vamos descobrir o que aconteceu. Quando foi 2017, teve um evento dos proprietários da área de luto nos Estados Unidos, um evento mundial. Então, representantes de um sindicato patronal dos empreendedores do luto humano participou nos Estados Unidos desse encontro internacional. E alguns empresários também. Saíram de 2017 para cá, para o Brasil de volta, com a seguinte visão. Lá, o luto ele envolve tanto o humano quanto o animal. O empresário do luto lá, ele engloba a cadeia inteira do luto. Quando aqui em Curitiba, no Brasil, está separado o luto humano e o luto animal. O cara que está no humano não quer saber do animal. E lá nos Estados Unidos, se o cara quiser enterrar a geladeira dele, enterrar o fogão, é o cara de luto que vai fazer. Se o cara quer cremar o sofá, é o empresário de luto que vai fazer. Bom, em 2018, seguindo essa história, esse sindicato dos proprietários do luto humano fizeram uma reunião nacional, convidando todos os empresários, evidentemente, e divulgou que lá fora é assim que acontece, etc. e tal. E isso foi meio período, para dizer o resultado da reunião lá anterior, de 2017. Isso foi meio período em 2018. O restante dos 2 dias e meio, eles ficaram mostrando a esse empresário que estava lá, do luto humano, o volume e o tamanho do mercado pet, pegando informações de todos os mercados pets, e apareceu o Petcel. Tá certo? Em termos de faturamento, em termos de número de cremação, etc. e tal. Então, o que o empresário saiu em 2018 pensando? Porra, eu vou ser um cara que com um mercado pet desse, vou fazer o meu negócio expandir. Eu não vou ficar aqui na fila da funerária, não vou ficar aqui na fila do sepultamento, entendeu? Disputando cremação, sepultamento com os meus demais concorrentes, que aqui em Curitiba já eram em torno de 5 a 8, né? Empresários fortes, inclusive empresas com 50, 60, 70 anos de existência, uma carteira enorme de clientes inscritos, para a hora que chegar a sua hora de destinação, vai ser com eles, entendeu? E esses caras começaram a investir. Aí, essa pessoa que eu tinha contratado para fazer o licenciamento ambiental, chamei aqui no canto, teu xará, Marcelo, faz uma gentileza para mim. Isso era agosto de 2019. Faz uma gentileza para mim. Diga para os caras que você conhece aí, esses 4 que estão pedindo o licenciamento, para que diga que o Petcel dá negócio. Resultado, em agosto, final de agosto, 30 de agosto, eu tinha 3 propostas, 3 interessados na compra do Petcel. Aí eu fiquei naquele dilema, vendo ou não vendo? Saio desse mercado ou não saio? Aquela dúvida que não me deixava dormir. Daí então, olhei para o mercado do luto humano e vi a estrutura que os caras têm, quantidade de lista de clientes, de futuros clientes, entendeu? E os caras têm muito mais dinheiro do que eu naquele momento, porque funcionam há 50, 70 anos no mercado. Conhecem de luto. Empresa do mercado, que já estava no mercado. Né? Muito exatamente. Tempo. Eu só ia agregar mais um departamento ali, tá ok? E eu não tinha dinheiro suficiente para crescer e disputar com essas pessoas. Então, olhando de novo para o mercado, que não era meu, eu resolvi sair. E aí eu vou te dizer o seguinte, que eu dizia para o pessoal, o que eu tinha de mercado, né, já disse, eram os veterinários, as pessoas físicas, sem olhar o poder público. Sim. E o que eu tinha de concorrência? Eu tinha um outro crematório aqui em Curitiba
E eu tinha o lixo comum, o fundo de casa que a pessoa enterra, a chácara que a pessoa enterra. Tudo isso é concorrente meu, por causa da cultura, Exato. entendeu? Então, resolvi efetivamente, entendi que era a hora de sair, Marcelo. Era a hora de sair. E sem prever a pandemia. Resumo. 17 de outubro de 2019, assinei o contrato de venda e falei, agora vou investir em outra coisa nova. Então, quer dizer, você construiu, acertou ali toda a estrutura, Operei. entendeu, sentiu a dor e chegou o momento que você visualizou que o mercado, a concorrência poderia te minimizar em todo o esforço que você criou, e aí você vendeu. Vendi. Na hora, na antes da hora. pandemia. Não, Marcelo, veja uma coisa. O fato de eu ter divulgado a intenção de venda em 15 de agosto e 30 de agosto ter 3 interessados, entendeu? Já para formatar a proposta. A briga ia ficar feia. A briga é boa, entendeu? Eu posso escolher quem, entendeu? Não é um negócio... Porque, veja você o seguinte, o cara que está lá empreendendo, ele ia gastar o mesmo 1 ano e meio que eu tive para montar, licenciamento, instalação, conferência do gás, contrato do gás. O cara ia gastar o mesmo 1 ano e meio. E se ele compra pronto, ele parte na frente dos outros concorrentes dele. E com uma coisa já... E com uma coisa operando, com uma carteira, Exato. com uma carteira consolidada. Porque me perguntavam, pô, como é que você consegue coletar tantos pets no mês? Lógico, meu programa pontos funcionava muito bem, a minha coleta era muito boa, atendíamos todas as exigências e protocolos dos hospitais veterinários, das clínicas veterinárias, nós não saíamos com o animal na frente de outro cliente e coisas do gênero, sabe? Então, nós tínhamos uma mecânica de operação bem... E a pessoa vai pegar tudo isso. Tanto que quem comprou falou, não, eu quero o seu time operando. Já pegou tudo. Já pegou tudo. Como diz o outro, porteira fechada. Porteira fechada. Mas normalmente o empresário ele compra de porteira fechada, o quadro, a caneta, o móvel, ele compra de porteira fechada, mas os funcionários ele tira. Por quê? Com medo de trabalhista. Entendeu? Então ele diz, não, aqui agora eu vou pôr meu pessoal. É parte do seu custo que está vendendo fazer a rescisão de todo mundo. Ok? Então esse custo eu tive. Mas ele recontratou todo mundo. O fato dele recontratar não me exime de uma trabalhista. Sim. Tá certo? Não me exime, isso é lei. Mas ele operou ou opera ainda com as mesmas pessoas treinadas. Muito bom. Antônio, eu acho que essa sua história é muito bacana e deixa aí um insight para os empresários, para os empreendedores, mas eu entendo que aqui, em tudo isso que você passou, tem uma maturidade muito grande, porque você montou toda a estrutura e chegou naquele determinado momento e falou assim, pô, vou me desfazer de tudo aquilo, e foi na hora certa, no momento certo. Isso falta um pouco, eu vejo, no empresariado em geral, porque às vezes eles montam uma estrutura e fica tão focado no tumulto do dia a dia, apagando aqueles incêndios, que eles esquecem de olhar para fora. Exatamente. E eu acho que quando a empresa ou um empresário, um empreendedor monta um negócio, o objetivo é único, é ter lucro. Sim. Então é muito simples, vamos olhar para o lucro, vamos fazer as contas, vamos olhar fluxo de caixa, olhar os demonstrativos de resultado, ver o que aquilo está gerando de caixa, para poder tomar uma decisão assim, com grande expertise como você fez. Parabéns por esse trabalho, por ser esse empreendedor assim, à frente, e isso acho que é uma história muito bacana para que outros repensem os seus negócios, olhando para tudo isso que você contou. E também, se é o momento dele ficar, o momento de ele vender. Porque acho que esse momento, às vezes eu sinto em bate-papo com muitos empresários, a hora que você fala, fecha o seu negócio. Ai, caramba, mas isso eu tenho há 20 anos, é do meu pai, do meu tio. O apego emocional. Apego emocional. E a gente teve até um podcast que a gente fez com uma pessoa que contou exatamente isso. Ele tinha lá um legado, a empresa era de 50 anos, e no decorrer do caminho não modernizou, e chegou uma hora que ela falou assim, nossa, vou morrer. E às vezes é muito mais inteligente vender no momento do ápice do que vender
que não tem valor nenhum. Exatamente. Então, Marcelo, e outra coisa que você falou, que eu acho importante da gente ressaltar, é o seguinte, a empresa, ela começou a decair porque ela não se modernizou. Então, sem querer sair do tema aqui, mas é muita verdade que se hoje você não está tecnologicamente atualizado, a tendência que você tem do seu negócio começar a ficar para trás, os seus índices começarem a diminuir, é muito grande. Então, o que aconteceu comigo? Vendi, peguei o dinheiro, fevereiro de 2020, pandemia. Gente, eu preciso empreender, mas o que eu vou empreender na pandemia? Então eu me recolhi para pensar no que eu vou fazer, tá certo? Para poder fazer um investimento, como eu fiz lá no passado, acreditando piamente no crescimento, desenvolvimento e maturidade do negócio. Acabei não fazendo, o dinheiro ficou no banco, mas eu vou dar uma dica para quem quer empreender hoje, que é uma coisa que durante esse tempo todo eu formatei na minha cabeça. Pelo menos serve para mim, né? Não sei se serve para todo mundo, Claro. mas que serve para mim. Hoje eu busco negócios na área de tecnologia, que seja tecnologicamente desenvolvida. Eu procuro atividades que sejam disruptivas e eu Boa. procuro pequenas empresas que tenham a possibilidade de crescimento. O meu investimento aqui é menor e a minha possibilidade é maior. E eu estou dentro daquilo que o mercado absorve. Entendeu? Então hoje eu tenho esta visão. Procuro negócios nesta área. Como eu acho que todo mundo deve fazer, desculpa. Como todo mundo deve fazer. Muito bom. E Alcântara, eu quero reiterar o que você ressaltou, que é olhar para os números. Acho que isso é importantíssimo. O empresário ele tem que olhar, ele tem que utilizar da contabilidade, de ferramentas financeiras para acompanhar o seu negócio, não somente na operação, nas vendas, porque tudo isso reflete nos controles. Com certeza. Olhar ali, vamos ver como é que está a minha lucratividade, ter esse legado, olhar sempre para o legado, para o histórico, ver o que está acontecendo, por que vendeu mais, por que devolveu mais, né? Porque ali dentro desses números você tira a base da onde você trabalhou e tomou as decisões que Sim, você tomou. as decisões são matemáticas, né, Marcelo? Exatamente. O que você está falando é perfeito. Eu faço a seguinte analogia. Todos nós deveríamos fazer terapia. Terapia humana, terapia mesmo, tá ok? Para quê? Para resetar muitas coisas que estão, né, bolando a cabeça. O empresário, ele precisa também desse conselheiro. Mas não a terapia, ele precisa de um cara de contabilidade e finanças. Ou um Exatamente. e outro. Que ele confie, mas que ele consiga enxergar dentro da empresa dele a importância que esses profissionais, esses terapeutas empresariais trazem para ele, justamente para ele juntar lá com o comercial, com o marketing, saber se tem como aplicar melhor esse dinheiro, se tem como reduzir custos, se tem atividades que ele tem que botar mais o olho. Então, esses terapeutas empresariais, que eu acho que é o contador e o financeiro, né? Às vezes a pessoa tem lá a sua contabilidade interna, esquece de ver. Então o empresário ele tem que conhecer um mínimo, o básico de contabilidade e finanças. Eu, como eu disse, eu sou formado em engenharia. Mas vou falar uma coisa para você. Se eu não conhecesse um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de finanças, Talvez você não tinha tomado essa talvez decisão. não tivesse tomado essa decisão. Muito bom. Né, Marcelo? Excelente. Alcântara, muito obrigado por Ô, meu essa querido. aula de empreendedorismo. Que Acho é que isso isso. vai multiplicar muito para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo também no YouTube. Eu acho que é uma história muito bacana e que vai despertar insights aí em muitas pessoas, com certeza. Marcelo, eu que fico grato por essa oportunidade, gratidão total aos teus ouvintes. Espero ter ajudado, espero mesmo de coração ter ajudado, ter tocado esses ouvintes com é, fatos ou analogias importantes que cada um traz para o seu mundo, entendeu? Então, nós falamos de um negócio, mas aqui dentro teve uma conversa muito produtiva em relação aos insights daquilo que realmente, como empresários, nós temos que estar no dia a dia, né? Não é o dono que engorda a porcada? Né? É lógico que tem os seus níveis de delegação e tal, a pessoa vai crescendo.
Então isso vai acabando se estruturando uma pirâmide maior dentro da confiabilidade, mas os pontos a serem olhados são os mesmos. Exatamente. Tá? Então é isso. Marcelo, namastê. Muito obrigado.